Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Newton Melo de Biologia e, como vocês sabem, a biologia estuda a vida. A biologia estuda todos os seres vivos, dos mais simples até os mais complexos. Hoje nós vamos falar de divisões da biologia que são muito importantes para o estudo desses seres vivos, a sistemática e a taxonomia. Para você entender melhor esse assunto, deixa só eu compartilhar aqui os slides com vocês, para que você possa, então, ter acesso a todas essas informações sobre sistemática e também taxonomia, ok? Então, vamos lá. Como é um assunto bastante extenso, eu dividi essa nossa aula em duas partes, ok? Hoje, sistemática e taxonomia, aula 1. Então, vamos lá. Primeira coisa é saber o que significa esses termos, sistemática e taxonomia. A sistemática, ela também é chamada de classificação biológica, e, como você pode observar, é o ramo da biologia que estuda toda a diversidade dos seres vivos, ou seja, a sistemática vai estudar toda a biodiversidade, ok? E a taxonomia, né, ela vai fazer o quê? Ela vai identificar, ela vai nomear e classificar cada uma das espécies que são encontradas pelos biólogos. E, para isso, vai levar em consideração o grau de parentesco entre cada espécie. Ok? Então, veja, a sistemática estuda toda a biodiversidade, todos os seres vivos que existem no planeta, e a taxonomia é uma subdivisão da sistemática. A taxonomia é que vai, primeiro, dizer se algo tem ou não vida, se é ou não um ser vivo. Sendo ser vivo, como a gente vai classificar esse ser vivo? Será que ele é um vírus? Será que ele é uma bactéria? É um protozoário, uma alga, um fungo? Né? Então, a taxonomia ela não só identifica, como classifica esse ser. E, finalmente, vai nomear essa espécie, ou seja, dar o nome científico a essa espécie. Bem, você sabe que todas as espécies, elas apresentam nomes populares, né? Cachorro, gato, boi, urso, cavalo, né? São os nomes populares que nós temos das espécies. Carapanã, por exemplo, é o nome genérico, né? Na verdade, é o nome popular de um mosquito. Né? Então, esses nomes são termos que a gente usa para classificar os seres vivos, mas no nosso idioma, no português. Logicamente, o cachorro, né, ele já vai ter uma outra denominação no espanhol, perro, né? No inglês já é dog. Então, à medida que o idioma muda, o nome do cachorro também vai mudando. Ora, isso, logicamente, causa muita confusão para quem estuda os seres vivos. Por isso que a taxonomia ela surgiu, né, justamente para evitar essas confusões. Então, qual é a importância da taxonomia? Veja bem, no planeta existem quase 4.000 idiomas diferentes. Né? Então, cada idioma dá o nome a uma certa espécie de acordo, né, com a sua cultura, com o seu idioma. Então, uma só espécie, ela acaba tendo vários nomes populares de acordo com a região e o idioma que se utiliza ali. Então, a taxonomia, ela padroniza, ela cria um nome científico, onde esse nome científico ele vai ficar padronizado para todas as regiões, para todos os países, não importa o continente, se aquela espécie tem um nome científico, esse nome científico vai valer, na verdade, em qualquer parte do nosso planeta. Então, vamos ver, como eu já falei aqui, a questão do cachorro, né? O cachorro, ou cão, no português, dog, né? No inglês, Hund, no alemão, Schien, né? No japonês. Então, ele vai mudando de acordo com o idioma. Mas o nome canis familiares é o nome científico do cachorro. Em qualquer país que você chegar e falar o termo canis familiares, automaticamente já vai se saber que você está se referindo ao cachorro. Beleza? Bem, outra importância da taxonomia é justamente de organizar os seres em categorias taxonômicas, facilitando, então, o estudo e análise baseada na semelhança e diferença.
A taxonomia, ela apresenta os seres vivos divididos em táxons. O que são esses táxons? São as categorias, são agrupamentos em que os organismos vão se encontrar. Cada táxon é um agrupamento baseado em um certo critério, em um certo grau de semelhança. Então, existem táxons maiores, quer dizer, grupos maiores, né? Nesses grupos maiores, vamos ter um grande número de seres, mas com características semelhantes mínimas, né? E aí, à medida que eu parto desse grupo maior, com características semelhantes mínimas, eu vou pegando esse táxon maior e dividindo em táxons cada vez menores, que a partir daí, à medida que os táxons vão diminuindo, a semelhança também vai diminuindo. Por exemplo, o menor táxon, a menor categoria, é aquela justamente onde os seres são mais parecidos, que é a espécie. Dois indivíduos da mesma espécie são os seres mais semelhantes que existem, né, em termos de categoria taxonômica. Então, qual é o indivíduo que mais se parece com você? É aquele outro indivíduo da tua mesma espécie. Por quê? Porque vocês apresentam características muito semelhantes. A partir da espécie, que é a categoria onde eu tenho os seres mais parecidos, eu vou criando categorias maiores que acabam diminuindo o grau de semelhança. Beleza? Bem, mas tudo isso nós vamos falar no decorrer das nossas aulas. Que critérios nós usamos para classificar os seres vivos? Então, antes de mais nada, antes de falar dessas categorias, da maior para a menor, né, a maior categoria, só adiantando, né, a maior categoria é o domínio e a menor categoria é a espécie. Como eu já citei para vocês, né, a maior categoria tem um grande número de seres vivos com semelhanças mínimas, né? Enquanto que a menor, que é a espécie, é uma categoria onde eu tenho menos indivíduos, porém com maior índice de semelhança, né? Veja bem, nós classificamos os seres vivos usando basicamente 3 critérios importantes, que são o número de célula, o tipo de célula que esse ser vivo tem e o modo de nutrição. Então, veja, quanto ao número de células, você lembra que os seres vivos podem ter uma ou várias células. Então, eles podem ser uni- ou pluricelulares, né? Isso daí todo mundo lembra. O tipo de célula, a célula que os seres vivos apresentam pode ser de 2 grandes grupos, a célula procariota ou a célula eucariota. Célula procariota, pro quer dizer primitivo, cario quer dizer núcleo. A célula procariota é uma célula primitiva, é uma célula bem simples, a primeira célula que surgiu no nosso planeta e que ela é simples e justamente por ser simples ela não apresenta núcleo. Então ela tem essa simplicidade pela ausência de núcleo, enquanto que a célula eucariota, eu quer dizer presença, cário quer dizer núcleo, é aquela célula que já tem núcleo, né? E aí sendo uma célula muito mais complexa. E o terceiro e último critério de classificação dos seres vivos é quanto à sua nutrição. Todos nós precisamos de nutrientes para manter o nosso organismo, para gerar energia e para o crescimento desse organismo quando o indivíduo está nessa fase. Ora, esses nutrientes, eles podem ser fabricados pelo próprio indivíduo ou podem vir de outros organismos. Quando o indivíduo produz o seu próprio alimento, os seus próprios nutrientes, vamos chamá-los de quê? Vamos chamar de autótrofo. E quando o indivíduo ele não produz o seu próprio alimento e esses nutrientes vêm de outros organismos, então um indivíduo heterótrofo. Né? Vou classificá-lo como um organismo heterótrofo. Então, basicamente, são esses 3 critérios que eu uso para classificar os seres vivos. Recapitulando, o número de células, o tipo de célula que esse organismo tem e a forma de nutrição. É sempre importante lembrar, por exemplo, que existe um grupo de seres vivos que, na verdade, não obedece a esses 3 critérios, porque não tem célula. O vírus, por exemplo, o vírus ele não tem célula, então não é nem uni nem pluri. O vírus, já que ele não tem célula, ele não é nem procarionte e nem eucarionte, porque não tem célula. Outra coisa, os vírus não precisam de nutrientes. Então, os vírus eles não são nem autótrofos, nem heterótrofos, porque eles precisam de nutrientes para viver. O vírus é um organismo extremamente simples.
E justamente por não ter célula, né, eles não serem nem procariontes, nem eucariontes, nem uni, nem pluri, e não terem metabolismo próprio, não precisarem de nutrientes, os vírus eles acabam sendo apresentando uma forma de classificação à parte, né? É por isso que os vírus eles vão ficar, né, em termos de classificação, de uma forma separada que nós falaremos posteriormente. Então, você vê aqui nesse slide, né, você percebe os organismos que são unicelulares, todas as bactérias e todos os protozoários são organismos unicelulares, né? Também são unicelulares algumas algas e também alguns fungos apresentam uma única célula. Já pluricelulares são todos os animais e plantas, todo animal e planta é pluricelular, e as algas e os fungos também. Porém, nós vimos agora mesmo que algas e fungos, eles também podem ser unicelulares. Então, veja, bactérias e protozoários são sempre unicelulares. Animais e plantas são sempre pluricelulares. Agora, algas e fungos podem ser ou uni ou pluri. Sempre é bom lembrar também que hoje existe um grupo de organismos que antigamente eram chamados de bactérias, as chamadas arqueobactérias. Veja bem, as arqueobactérias não são mais consideradas bactérias, elas formam um grupo à parte chamado agora apenas de árqueas. Então, quando eu falar, na verdade, né, das árqueas, lembre-se que as árqueas, elas também são unicelulares. Então, além das bactérias, as árqueas também são unicelulares, tá? São unicelulares bactérias, protozoários e árqueas, tá? E aí, o fungo e a alga pode ser uni ou pluri, animais e plantas sempre pluri. Quanto ao tipo de célula, como eu já comentei com vocês, né? Você percebe que esta célula aqui, veja como ela não tem núcleo, né? Não existe um núcleo organizado. Aqui é o DNA da célula, que está, na verdade, todo disperso no citoplasma. Então, essa célula é bem simples, é uma célula procariota. Quem tem esse tipo de célula procariota? As bactérias e as árqueas, que até há alguns anos eram também consideradas bactérias, as chamadas antigas arqueobactérias. Todos os demais seres vivos que têm célula, que não sejam nem árquea, nem bactéria, vai ter essa célula eucariota. Qual é a diferença, hein? Dá para ver a complexidade, né, turma? Veja como as células eucariotas são muito mais complexas. Elas têm uma membrana envolvendo material genético, o material que vai conter as informações genéticas da célula, que é o DNA. Essa membrana é a membrana nuclear ou carioteca. Então, você já vê aqui um núcleo bem organizadinho. Além disso, um grande número de organelas que eu não vou encontrar na célula procariota. A célula procariota só tem um tipo de organela, que são os ribossomos, que sintetizam proteína. As células eucariotas também terão ribossomos, toda célula tem ribossomo, mas muito mais organelas. Complexo golgiense, retículo, mitocôndria, cloroplastos. Né? Então, são organelas que eu vou encontrar na célula eucariota. Bem, baseado nesses critérios que eu falei agora, em 1969, um biólogo chamado Whittaker, né? Whittaker, ele foi um biólogo inglês que classificou os seres vivos em 5 grupos. Né? Ele pegou, usando esses critérios de classificação, pegou todos os seres vivos e dividiu em 5 grupos, 5 reinos. Né? Naquela época, né, os reinos seriam a maior categoria que eu poderia encontrar entre os seres vivos. Então, dividiu os seres vivos em 5 reinos. O reino Monera, onde estariam as bactérias; o reino protista, onde eu teria protozoários e algas unicelulares; o reino Plantae, ou reino vegetal, onde eu teria as plantas e as algas pluricelulares; o reino animal e os fungos, né? O reino Fungi, os 5 reinos. Bem, essa classificação já não vale mais. Por quê? Porque, na verdade, hoje nós temos uma nova interpretação sobre isso. A partir de 1977, estudos que envolveram principalmente Carl Weise, eles acabaram criando um novo sistema de classificação baseado
não só nessa questão do número de células, né, e também no tipo de célula, mas um critério muito mais minucioso, que é o material genético, especialmente o RNA ribossômico. Então, baseado na análise do RNA ribossômico, que seria, então, um marcador genético importante, né, esses cientistas acabaram classificando os seres vivos de uma nova forma. Então, essa nova proposta vai fazer com que os organismos fossem subdivididos em 3 domínios, contendo, então, os reinos, empregando-se dados associados ao caráter evolutivo. Na verdade, não são nem 5, são 6 reinos, né? Só uma alteração aqui. Os 3 domínios seriam, então, os 3 domínios ou super-reinos: o domínio Archaea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária. No domínio Bactéria estariam todas as bactérias. No domínio Archaea, na verdade, estariam todas as árqueas que já foram antigamente consideradas bactérias, as antigas arqueobactéria. Arqueo quer dizer antigo. Então, eles imaginavam que as arqueobactérias eram as bactérias mais antigas, né, que, no caso, apareceram primeiro no nosso planeta. O que não é, na verdade, uma coisa que se confirmou. Observa-se hoje que, provavelmente, através da análise do RNA ribossômico, as bactérias vieram primeiro e depois vieram as arqueas. Tá? E no domínio Eucária estaria quem? Ou melhor, estariam quem? Todos os seres eucariotos. Então, veja bem, no domínio bactéria, eu tenho, então, todas as bactérias, organismos unicelulares e procariontes. No domínio Archaea, todas as arqueas, organismos também unicelulares e procariontes. Eu sei, professor, qual é, então, a diferença entre arquea e bactéria, se ambas são unicelulares e procariontes? A diferença está no padrão genético. Como eu já falei, no RNA ribossômico, existe uma diferença no RNA ribossômico das arqueas com o RNA ribossômico das bactérias, né? A presença também de alguns genes em um grupo e a ausência no outro, né? Além disso, outras estruturas que a gente vai falar posteriormente, como a questão da parede celular. Tanto arqueas como bactérias apresentam células com parede celular. Porém, essa parede celular tem uma composição química diferente. Agora, no domínio eucária estariam todos os seres eucariontes, aqueles seres que têm célula com núcleo de verdade. E aí, então, fica assim os 6 reinos atuais, não mais 5, os 6 reinos atuais, que são o reino Archaea, onde eu vou encontrar as arqueas, organismos unicelulares procariontes, que podem ser tanto autótrofos como heterótrofos, as bactérias, que são organismos unicelulares procariontes também, podendo ser também autótrofos ou heterótrofos, né? Então, você percebe que as características das arqueas e bactérias são muito semelhantes. Não é à toa que antes estavam no mesmo reino, que era o antigo reino Monera. Hoje, já não existe mais o reino Monera, e no lugar dele surgem esses 2 novos reinos, o Archaea e o reino Bactéria. Temos também, então, o reino Protista, onde ficam todos os protozoários planta e ficariam, então, no reino Protista. No reino Protista, os organismos eles serão unicelulares ou pluri, dependendo. Os protozoários são sempre uni. As algas podem ser ou uni ou pluri, como nós vimos agora. Mas, a partir de agora, todos são eucariontes. A partir do reino protista, todos os demais reinos, eu vou estar falando de seres eucariontes. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os protozoários são heterótrofos, mas as algas fazem fotossíntese, então já são autótrofas. O terceiro reino é o reino fungi, onde ficam os fungos. Os fungos eles podem ser unicelulares, como o levedo da cerveja, né? O levedo da cerveja, que também está presente no fermento biológico. Quando você compra um fermento biológico, por que ele é chamado biológico? Porque ele tem um ser vivo ali. Que ser vivo é esse, professor? Eu não vejo. É porque ele é um fungo unicelular e ele é invisível aos nossos olhos. Tá? E é ele que vai fermentar a massa do pão, por exemplo, ou da pizza. Né? Então, esse fungo, como ele é invisível aos nossos olhos, ele acaba sendo unicelular. Mas existem fungos pluricelulares,
né? E aí, muitos fungos pluricelulares já são macroscópicos, como o cogumelo, aquele outro fungo chamado de orelha de pau, que está na madeira quando está apodrecendo, né? Então, são fungos pluricelulares. Eles são eucariontes, né, como nós já falamos, a partir do reino protista todo mundo é eucarionte, e são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles absorvem o alimento, né? Eles digerem o alimento fora do seu corpo, né? Eles não digerem o alimento dentro do corpo, eles jogam enzimas digestórias para fora do seu corpo, essas enzimas vão digerir o alimento e depois que o alimento já está digerido, eles vão absorver esse alimento, né? Nós, animais, também somos heterótrofos, mas só que nós somos heterótrofos por ingestão. Diferença, nós ingerimos o alimento para que esse alimento dentro da gente seja digerido. A nossa digestão não é extracorpórea, não acontece fora do corpo, mas sim dentro do nosso próprio corpo, né? O reino Plantae, ou metáfita, onde eu tenho as plantas, os vegetais, você vê que são seres pluricelulares, eucariontes e autótrofos, e nós animais, né? Qual é a diferença entre nós animais e as plantas? Nós somos pluricelulares, nós somos eucariontes também, né? São duas semelhanças entre plantas e animais, mas a diferença básica entre nós e as plantas é a questão da nutrição. Nós somos heterótrofos e as plantas são autótrofas, né? Produzem o seu próprio alimento, já que tem clorofila, aquele pigmento verde que absorve energia luminosa, energia do sol. Aqui você vê, então, essa animaçãozinha, né? Você percebe os 6 reinos que nós falamos, né? Veja que no reino Arquea e Bactéria, os organismos são procariotos, né? Bactérias e Arqueas são muito parecidas, tá, gente? Como eu falei, é muito difícil diferenciar o que é bactéria e o que é Arquea. Por quê? Porque elas são muito parecidas morfologicamente. A diferença delas está no RNA ribossômico e nos seus genes. Aqui o reino protista, onde os seres já são eucariontes, né? Protozoários e algas. O reino fungi, também eucarionte, onde tem os fungos. O reino planta e o reino, no caso, animalia. Esses são os 6 reinos da natureza, né? Aqui, mais uma vez, você vê esses 6 reinos e as suas principais características. Ok? Então, dos 6 reinos, eu tenho 2 reinos onde os organismos são procariontes e 4 reinos onde eles são eucariontes. Esses 4 reinos aqui estão dentro de um domínio único, que é o domínio eucária. Então, o domínio é o super-reino, né? Então, posso chamar de domínio ou super-reino. Aqui, nas bactérias, eu acabo observando, né, um reino, que é o reino bactéria, um domínio e um reino. Aqui na Arquea, a Arquea é também um domínio e, ao mesmo tempo, um reino, onde vamos encontrar apenas as Arqueas. Aqui você vê uma árvore filogenética universal. Professor, o que é isso? Vamos analisar morfologicamente a palavra, tá? Então, você vê que por que é chamado de árvore? Porque é realmente muito parecido com uma árvore, uma vez que eu tenho um tronco. Você sabe que o tronco da árvore é comum a todos os galhos. Então, imagina que cada grupo desses seres vivos fossem folhas. E aqui você vê os galhos, mas que todos os galhos vieram de um único tronco. Na verdade, eu quero dizer, então, que todos esses seres vivos tiveram um ancestral comum, universal. Esse ancestral comum, universal, nosso último ancestral, né, que ainda não se sabe quem é, né, ele apenas é chamado de Luca, que é uma sigla no inglês, que é justamente isso, né? Luca quer dizer nosso ancestral comum universal, nosso último ancestral comum universal, né? Esse organismo ainda não foi encontrado, mas acredita-se que ele tenha dado origem a todas as espécies que existem hoje no nosso planeta. Então, ele seria o tronco dessa grande árvore. E aí, a partir do processo de mutações, seleção natural, novas espécies foram surgindo. E eu divido essas novas espécies, né, que surgiram, né, as espécies que foram surgindo a partir desse ancestral comum, divididos em 3 grandes domínios: domínio bactéria, o domínio Arquea e o domínio Eucária, né? Aqui você já percebe, né, mais uma vez, os 3 domínios: bactéria, Arquea e Eucária, né? Aqui você percebe, mais uma vez, né, essa grande árvore, o tronco,
que é, na verdade, a espécie que formou todas as espécies viventes do nosso planeta, que a gente chama de LUCA, né? Ou seja, o nosso último, né? Vem do inglês, né? Último ancestral comum universal, de trás para frente, ou simplesmente LUCA. Desse nosso, né, último ancestral comum universal, surgiram as bactérias, né? Desse outro lado você vê, então, as arqueias e os eucariontes. Analisando, veja que eucariontes e arqueias, olha como partem de uma mesma ramificação. Professor, o que significa isso? Vamos analisar essa árvore filogenética? Olha só, gente, de baixo para cima, nós temos a questão do tempo. Então, quanto o tempo ele vem de baixo para cima. Então, o Luca é o que surgiu primeiro, né? Há bilhões de anos. Tá? Todas as espécies que estão nessas ramificações aqui são as espécies atuais. Todas as espécies atuais, todos os grupos atuais vieram desse ancestral comum. Então, você vê que o primeiro grupo, pelo que se tem hoje em relação à evolução, o Luca formou primeiro quem? As bactérias. Então, provavelmente, esse ancestral comum sofreu mutações, seleção natural, e formou as bactérias. Posteriormente, desse grupo também, houve uma nova mutação, e esse grupo acaba formando essa outra ramificação que vem da origem às arqueias e aos eucariontes. Então, veja que as arqueias estão muito mais próximas de nós, eucariontes, do que as bactérias. Uma prova disso é que nós, eucariontes e arqueias, tivemos um ancestral comum, viemos de uma única ramificação. Então, lógico, esse ancestral comum originou-se também do Luca. Porém, esse ancestral comum sofreu, na verdade, né, uma mudança, formando dois grandes grupos, as arqueias, né, e nós aqui, ó, os eucariontes. Tá? Nós estamos desse lado aqui. Beleza? Então, você observou nessa nossa aula de hoje, né, como é que os seres vivos eles são classificados. Quais são os critérios, na verdade, que nós usamos para classificar esses seres vivos? Tá? A partir dessas informações, nós vamos poder entender melhor como a gente pode identificar, classificar e, principalmente, nomear cada uma dessas espécies. Mas isso já é um assunto para a nossa próxima aula. Ok, galera? Então, até mais, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom.